Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Angélica Mapurunga, sou psicoterapeuta, trabalho com experiência somática, sou co-criadora do Eu Movimento. O Eu Movimento é um espaço que se propõe a fazer um movimento positivo, criativo, produtivo, construtivo, e para isso nós ofertamos cursos online e atendimento em psicoterapia. Atualmente nós estamos atendendo experiência somática, constelação familiar, terapia de casais e mindfulness. Nessa temporada de quarentena, temporada de isolamento, nós estamos realizando uma conversa informativa com diversos profissionais da área de saúde, educação, cultura, com o intuito de entregar às pessoas que procuram acessos a diversas terapias, conhecimentos e propostas. No momento atual que nós estamos vivendo, é um momento assim de muita incerteza, de medo, de angústia, de estresse, e para muitas pessoas esse trabalho duplicou, né, acarretando aí um estresse. E o que a gente tem percebido, que tem se avizinhado ao longo do tempo, é que pode haver aí um estresse pós-traumático, né, que pode acarretar em diversas pessoas. Mas só que se a gente volta um pouquinho o tempo e a gente observa, antes dessa temporada, nós já vivíamos um período, assim, de muita agitação, as pessoas estavam também muito estressadas, a gente via que o estilo de vida que nós, assim, adotávamos para viver, também era um modo de vida que deixava a gente muito exposto a diversas ansiedade, a diversos tipos de estresse, e isso estava, assim, deixando as pessoas com alguns tipos de adoecimento, né? Então, por um outro lado, a gente via acontecendo aí, ao longo do tempo também vem acontecendo, que está surgindo nesse momento também de vida, né? Agora, mais ainda, tem surgido, muitas terapias, muitas abordagens, muitos recursos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, que pode tornar as pessoas mais leves, mais fluidas, que as pessoas possam também experimentar mais bem-estar, mais segurança, uma forma de viver assim com mais plenitude, né? E assim, baseado nessa observação que a gente tem feito, o nosso tema da live de hoje, que a gente considerou bastante interessante, é o equilíbrio emocional em tempos de crise. E a gente está trazendo dois temas, assim, super interessantes, né? Um é a experiência somática, que é uma das terapias que eu trabalho com ela, né? E também experimento no meu dia a dia. E o método Feldenkrais, que eu também já tive a oportunidade de conhecer e achei muito interessante a integração deles, a integração corpo e mente que essas terapias fazem e que nos levam a uma autorregulação. Então, nós fizemos um convite à Celina Benetti e ao Gabriel Manu para conversar sobre esses dois temas e encontrar o ponto de interseção neles, e também, com muita alegria, a gente vai ofertar aqui algumas vivências para que a gente possa trazer essas terapias para o nosso dia a dia, a gente ter essas práticas para que possamos nos autorregular no nosso dia a dia. Então, o Gabriel Namu, ele é psicólogo clínico, ele é graduado na Universidade Federal da Paraíba, ele é especialista em cura de traumas e gestão de estresse, ele é formado também em experiência somática, é professor de yoga, constelador familiar, e ele reside na cidade de João Pessoa. A Celina Benetti é formada em ciência do movimento na Universidade de Massachusetts, e ela tem mestrado em linguística na Universidade do Novo México, é professora do método Feldenkrais, e desde a sua formação com o Bosch Feldenkrais, em 1983, que ela é professora desse método. Ela reside na Flórida, e ela atende casos de dor crônica, e
nós trouxemos os dois para um bate-papo. Então, sejam muito bem-vindas, Gabriel e Celina, né? E é uma grande alegria o Movimento receber vocês para esse bate-papo. Eu acho que vai ser uma tarde saudável, uma tarde, assim, bem especial, onde a gente vai acessar essas terapias, né, digamos assim, para que a gente possa conhecer um pouco mais e para que a gente possa também trazer elas para o nosso dia a dia. Gabriel, vou fazer a primeira pergunta para você. Tranquilo, pode fazer. Gabriel, como foi a sua trajetória em escolher psicologia e chegar até a experiência somática? Joia. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade ao Movimento, Angélica, Celina, por essa live, e contar um pouquinho, né, a partir dessa pergunta, a minha história. Com 17 anos, mais ou menos, eu tive uma situação traumática muito severa e eu desenvolvi TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. O meu sistema nervoso, ele se desregulou completamente, eu tive perdas, digamos, cognitiva, memória de curto prazo ficou afetada, eu fiquei em choque, primeira fase de negação, depois de revolta com toda a situação, e isso se prolongou por um bom tempo. E eu escolhi me libertar desses traumas ou resíduos traumáticos através de terapias holísticas, né? Então, naquela época, eu comecei a praticar yoga, comecei a estudar uma alimentação saudável, e eu morava em São Paulo naquela época, e eu achava que não favorecia a minha cura, o meu bem-estar, morar lá. E eu tinha a oportunidade de morar com uma tia, uma avó minha no interior de São Paulo, e eu fui para lá, e lá eu tive um ambiente mais calmo, mais sereno, e eu fui me recuperando. Eu mudei minha alimentação, comecei a fazer atividade física, praticava yoga, procurava, evitava qualquer coisa que fosse tóxica para o meu organismo, até café naquela época. Hoje em dia eu tomo café, né? Tudo que era estimulante, né? E fui procurando diversas terapias, né? E nesse processo eu fui adquirindo um conhecimento e eu escolhi fazer psicologia para me autoconhecer, para eu conseguir acessar essas camadas desorganizadas de mim mesmo, né? E conseguir, digamos assim, digerir as emoções traumáticas. E eu fiz a graduação em psicologia e também fui fazendo formações paralelas, como experiência somática, constelação familiar, brain spotting, né, que também são terapias de reprocessamento de trauma. Até que eu cheguei na experiência somática, que eu considero que foi um divisor de águas na minha vida. Então, demorou, assim, eu passei assim, entre altos e baixos, tentando superar esse TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, por muitos anos. Então, quando eu conheci a experiência somática, que eu consegui reprocessar as memórias desorganizadas, os resíduos traumáticos, descarregá-los de forma completa e profunda e restaurar o meu estado de repouso profundo, segurança, bem-estar, espontaneidade. Eu voltei para a vida, digamos assim, né? Eu antes e eu depois. E eu fiquei apaixonado por esse método e todos os métodos semelhantes de reprocessamento de traumas baseados em neurociência aplicada, né? Daí, de lá para cá, eu venho estudando cada dia mais, fazendo especializações, e se tornou minha missão, né? Auxiliar pessoas que passaram por situações semelhantes à minha, ou piores, ou semelhantes, e estender a mão para elas e auxiliar elas a se recuperarem de uma forma mais rápida, mais estruturada, né? E hoje em dia é a minha missão, né? Então, esse foi o meu caminho para chegar na psicologia e na experiência somática. Entendi. Que bonita essa sua história, muito bacana, assim, ouvir, né, ter uma trajetória, e também uma história pessoal aí, né, que faz uma busca aí pessoal para se encontrar, para encontrar melhor bem-estar e também, quando encontra, começar a promover isso para outras pessoas também. Muito, muito bonita. Parabéns. Gabriel, tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, né? Você falou sobre o estresse pós-traumático. Então, o que é isso e quais as consequências desse estresse pós-traumático? Como é que isso acumula no físico da pessoa, no emocional, no mental? A gente tem observado muita gente hoje em dia com esse tipo de transtorno, né? Podendo assim chamar. Joia. Então, quando a pessoa ela passa por um evento ameaçador, ela tem, digamos, 3 reações, né? Que ela pode lutar, fugir ou ela congela. Se ela não consegue
descarregar essa energia que ela mobilizou para se defender, ela fica, digamos assim, foi ineficiente para se defender, essa energia fica presa dentro do sistema nervoso e fica refratando, ativando e mantendo a pessoa num estado de ameaça constante. Quando isso acontece, o organismo ele fica submetido a muito estresse, porque ele fica com excesso de adrenalina, excesso de cortisol, que é o hormônio de estresse, e não retorna ao estado de repouso profundo, segurança e bem-estar. E a partir daí, ele pode acumular o estresse até um ponto que a gente chama de pico de tensão ou ponto de colapso, que é uma supercarga crônica de estresse dentro do organismo, e nesse ponto a pessoa está sujeita a surtos psicóticos, esquizofrênicos, bipolares, depressivos, está sujeito a doenças psicossomáticas, somatizar no nível de fibromialgia, lúpus, psoríase, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritado, está sujeita a ter transtornos no nível do controle mental, no sentido de transtorno de ansiedade generalizada, de TOCs, transtorno obsessivos compulsivos, noias, fobias, paranoias, achar que está sendo perseguido, que a qualquer momento pode acontecer algo e que ela está fora do controle, ela fica o tempo inteiro em estado de alerta, desenvolver pânico, né? Que não tem nenhum contexto que ameace ela, mas dentro dela tem uma bomba atômica o tempo inteiro agindo, ativando, e ela entra num estado de pânico que ela perde o controle racional e se torna irracional, é um sequestro emocional. Então, o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, ele manifesta vários desses sintomas em conjunto. Então, insegurança, flashbacks, fica voltando à memória do evento traumático, o coração acelera, a pupila dilata, a pele fica branca, a pessoa fica com um estado de pavor, de medo, pode ficar se sentindo impotente diante da vida, da situação, perde o sentimento de poder pessoal, de que vai dar conta da vida, de que vai conquistar as coisas que precisa conquistar, e afeta a autoestima, pode, assim, vai deixando a pessoa disfuncional. Ela fica como se ela não tivesse apta ou preparada, porque ela tem uma hiperreação desproporcional à realidade. Ela reage a um estado de ameaça tão grande como no evento do trauma, só que já passou o evento do trauma, e ele fica se repetindo, reativando. E enquanto a pessoa não consegue sair desse looping, ela não restaura o estado de repouso profundo, segurança e bem-estar, que é fundamental para a pessoa ter uma vida proativa, espontânea, mais feliz, mais conectada, mais leve, que é o caminho da autorregulação emocional. Entendi. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. E esses sintomas, quando a gente fala assim, em trauma, quando a gente fala no próprio estresse pós-traumático, a gente imagina que foi preciso acontecer algo assim muito grande, extraordinário, né, uma catástrofe na vida da pessoa para que ela chegasse àquele ponto. Sempre é assim ou existe sintomas leves, acontecimentos assim, numa proporção, digamos assim, que a pessoa ela nem percebe que está vivendo aquela experiência, mas que ela, na verdade, ela tem aquela experiência dentro dela. Sim. Normalmente acontece depois de um evento potencialmente traumático, muito intenso, muito rápido e que subjuga a capacidade da pessoa de se defender, né? Porém, é possível manifestar transtorno de estresse pós-traumático em outras circunstâncias com o acúmulo do estresse ao longo do tempo. Você pode pensar que o sistema regulado, ele ativa e desativa, ele carrega e descarrega. Ele tem que se ele ativa 10, ele tem que descarregar 10 para voltar ao estado de equilíbrio, né? Se ele não está descarregando na mesma proporção, ele começa a acumular resíduos de estresse, que são hormônios de estresse como adrenalina, cortisol, noradrenalina, e vai acumulando nas articulações, na musculatura, em forma de tensão, em forma de mal-estar, de digestão lenta, peso nos olhos, raciocínio lento, e o corpo não foi feito para ficar nesse estado constante, né? Só que imagine isso ao longo do tempo, cada evento do dia a dia que nos ameaça, a pessoa ela fica em alerta, mas não descarrega. Então, você pode imaginar numa curva, né, de estresse pelo tempo, então aqui é 0, né, então a curva vai subindo, até que a pessoa fica acumulada, é como se a água estivesse batendo no nariz, antes estava batendo na cintura, daí vai aumentando ao longo dos anos, digamos assim, e de repente a pessoa está com a água batendo no nariz e não sabe como isso começou, mas foi inconscientemente ao longo de muito tempo que ela acumulou e está em estado de estresse crônico, e a partir daí pode manifestar todos os sintomas que eu falei, né?
que a gente chama de pico de tensão ao ponto de colapso, no estresse crônico. E também, assim, no nível físico, a pessoa pode sentir peso, dores, fadiga, indigestão, coração acelerado, pele fica branca, pupila dilata, boca seca, a pessoa se sente cansada. No nível emocional, a pessoa pode ficar com medo, pavor ou raivas súbitas, necessidade de explodir, um descontrole emocional, turbulência. No nível mental, como eu falei, pode desenvolver noias, fobias, transtornos em geral. Então, o estresse pós-traumático normalmente está associado a um grande evento, mas ele pode se desencadear várias reações que são naturais do estresse pós-traumático quando a pessoa já está em estresse crônico. Entendi. Muito bom a sua explicação, né? Porque às vezes a gente sente, né? Corre o risco de pessoas estarem sentindo alguns desses sintomas e não saber o que está acontecendo, né? Então, de uma certa forma, né, é uma maneira boa da gente compreender aquilo que está se passando. Agora eu estou querendo conversar com a Celina Benetti. Oi! Ei, Celina, tudo bom? Que alegria ter você por aqui. Um prazer estar com vocês. Celina, e assim, por que de tantas opções profissionais que se tem por aí, né, que existe neste mundão, você fez a escolha pela educação do movimento? Então, primeiro vou agradecer também esse convite que você nos fez e agradecer a Gabriel Namur, que também aceitou o nosso convite, e também agradecer ao nosso engenheiro de internautica, o nosso engenheiro Ozzy, que vem cuidando da gente. Então, pessoas que são muito boas de se trabalhar, e é bom estar aqui junto com vocês. Escolher uma profissão, né? Como foi isso? Um dos meus mais importantes valores é a independência. E a independência de poder ser meu próprio médico, meu próprio terapeuta. E essa história que Namur contou é um bom exemplo disso. Namur mostra como ele teve uma situação na vida dele e ele conseguiu se restabilizar, restaurar um equilíbrio na vida dele. E nós nascemos com essa capacidade, nós temos essa semente dentro de nós. Nós sabemos disso porque, por toda a nossa vida, desde o momento que nós nascemos, desde o momento que nós somos bebês, o bebê sempre procura ter aquilo que ele necessita para se sentir bem. Ele pede a troca de fralda, ele pede o leite, ele pede o colo, ele pede uma temperatura estável. Então, o bebê está mostrando para a gente como nós somos formados, né? Nossa fiação, como nós somos configurados. E procurar o bem-estar é uma coisa muito importante, e nós todos temos essa busca. Todo ser humano tem essa busca, é uma coisa universal de procurar o bem-estar. Então, quando eu descobri o método Feldenkrais, eu pude ver que é uma coisa essencial na vida. E foi uma busca pela minha própria necessidade de me sentir bem. Eu tive um trauma na coluna lombar quando eu tinha 14 anos, jogando basquetebol, e então eu pude ter a experiência de uma dor profunda, e depois que se tornou uma dor crônica. Eu tive dor crônica dos 14 aos 22 anos. Não era aguda, essa dor não era muito forte, mas ela era imobilizante, ela me limitava. E então eu comecei a ver que eu tinha que arranjar uma razão de estudar e me curar, né? Então, eu sei que o pai da medicina grega, né, o Hipócrates,
ele disse que nós podemos ser os nossos melhores terapeutas, os nossos próprios médicos. E foi através desse estudo da ciência do movimento, da capacidade do ser humano de encontrar esse bem-estar, e tudo começa com o corpo. Tudo começa com o corpo. É o recurso que nós temos mais acessível. E muitas vezes é a área que nós prestamos menos atenção. Então, a educação somática, ela nos auxilia a prestar mais atenção a uma ferramenta importantíssima, valiosíssima, um tesouro que nós temos disponível todo o tempo, trabalhar com o corpo e fazer essa conexão corpo-mente e, através do corpo, encontrar bem-estar, encontrar equilíbrio, encontrar recursos que pode nos trazer uma autoimagem melhorada, um amor próprio que pode aumentar, porque nós nos sentimos bem, e isso são coisas que eu venho valorizando cada vez mais na minha vida, nesse tempo de quarentena especialmente, e tem mais razões, são muitas as razões de trabalhar com o corpo e trabalhar com a educação somática. Quem recentemente disse uma coisa que eu fiquei bem feliz de escutar foi a Rita Lee, quando ela falou recentemente, num live dela, sobre o que ela está fazendo durante a quarentena para se manter equilibrada. Ela falou que ela faz aulas de Feldenkrais para não enferrujar. E é isso mesmo, as aulas de Feldenkrais, elas nos mantêm ativos, desenferrujados, bem ágeis, e essa escolha profissional atendeu uma busca muito profunda dentro de mim, da minha independência. Que legal, que bonita essa história, né? E saber que o acesso do Feldenkrais está sendo assim mais chegando aqui, né, já outras pessoas conhecendo, porque antes eu cheguei a ouvir muitas vezes, mas aqui no Brasil não encontrava, né, e depois de um tempo, a primeira vez que eu ouvi falar, que eu cheguei mais próximo de uma pessoa que trabalhava com isso, foi com você, né, e a gente fez aí uma experiência que para mim foi muito interessante, foi, assim, muito importante naquele dia que fui atendida. Eu tenho uma pergunta aqui, porque, assim, a gente vê quando você fala assim da importância que é a prática, né? Viver um estilo de vida, viver Feldenkrais, né? Movimento, fazer os movimentos. Agora me veio uma pergunta, eu fiquei aqui com a mosca atrás da orelha, como diz o povo, né? Como é que qual é a importância assim do corpo e do movimento para descarregar o estresse? Como é que a gente pode utilizar esse corpo, né, que a gente tem, e o movimento que a gente pode fazer e descarregar o estresse que a gente acumula ao longo dos dias da gente. Então, isso aí é uma parte muito importante da educação somática, porque nós fazemos tudo que nós fazemos todo o tempo, inconscientemente. A gente pula da cama, veste a roupa, toma o café, entra no carro, vai trabalhar, e a gente passa o dia inteiro sentados, ou em pé, ou cuidando, fazendo, e a gente não presta atenção a nada disso que nós estamos fazendo conscientemente. Os movimentos do corpo são feitos inconscientemente. O nosso cérebro, nosso sistema fisiológico, nosso sistema neuromuscular, a nossa neurofisiologia, ela é apta para desenvolver todos esses movimentos automaticamente. É só quando se apresenta um problema que a gente começa a prestar atenção. Por exemplo, cansaço, dor, né, exaustão. Então, a gente recebe aquela mensagem do corpo que está na hora de parar. E nós temos esse regulamento natural, porque chega de noite, a gente para reinvigorar com o sono. Então, são várias funções que o corpo atende de uma maneira automática. Então, quando nós acumulamos o estresse, como estava falando o Namor, a gente vai acumulando, e são muitas coisas.
o corpo necessita de uma atenção especial. Então, como é que nós podemos fazer isso? Por que é importante prestar atenção ao corpo? Porque não é pelo corpo que nós fazemos tudo que nós fazemos, não é pelo movimento que nós temos vida. Movimento é vida. Moshe Feldenkrais foi bem claro quando falou isso. Movimento é vida, e é verdade. Começa com aquele movimento daquele óvulo, daquele esperma que se encontraram, e essa criança crescendo dentro do útero humano, do ventre humano, e é todo movimento, aquilo é tudo movimento, células se reproduzindo, células se encontrando e se unindo, e aquele movimento continua, e a gente nasce, e a gente chora, e a gente aprende a andar, a gente aprende a caminhar, e caminhar pela nossa própria maneira na vida. Então, é pelo corpo, é pelo movimento que nós fazemos tudo isso que nós fazemos. Então, esse é o segredo, essa é a volta para nós mesmos, para nós podermos descarregar, é prestar atenção, é descobrir, entrar na essência do ser, né? E através de conhecer a essência de si mesmo, dentro do movimento, que é a essência da vida humana, aqui na Terra, dentro de um campo gravitacional, onde nós temos que nos desenvolver e a gente tem limites dentro dele, então, conhecer esses limites, conhecer como trabalhar com o campo gravitacional, os recursos que nós temos de autorreconhecimento, de poder perceber a nossa autoimagem, através do movimento, se sentir melhor, encontrar um lugar de bem-estar através do movimento, nós estamos transformando a autoimagem, estamos nos desvencilhando de hábitos que são estressantes e às vezes não são benéficos, e estamos tendo uma capacidade de viver uma vida com descarrego, né? Uma vida mais livre, uma vida mais confortável e até mesmo uma vida mais prazerosa. Que bom, que legal. Aí você falou aí na sua fala, né, de Moshe Feldenkrais. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, como foi, né, porque é interessante quando a gente estuda algo lá com quem criou o método, né, quando a gente vai aprender na fonte, isso tem uma importância muito grande. Então, como foi para você encontrar Moshe Feldenkrais, tão jovem, né, e quais foram as suas primeiras percepções dele, como foi se encontrar com esse método e trazer para si? Fala um pouco para a gente aí, para que a gente possa compreender melhor e entender também mais desse método e do criador do método. Quer dizer, foi um momento bem importante na minha vida, bem emocionante, porque eu era universitária na época e Moshe Feldenkrais estava em Amherst, Massachusetts, onde eu era universitária, e ele estava treinando 230 pessoas no campus do Hampshire College. E eu vi um anúncio que ele estava precisando de uma pessoa para auxiliar nas coisas práticas do dia a dia do treinamento, né? Abrir as janelas, ligar as câmeras, colocar os tatames no chão. E eu topei, eu achei maravilhoso. Vou lá trabalhar com o Moshe Feldenkrais, não sabia nem quem era. E quando eu não terminava tudo que eu fazia, eles falavam para mim, deita aí e faz as lições, que as lições dos treinadores é feita no chão. E passamos o dia inteiro no chão, fazendo as lições e aprendendo como o movimento é organizado dentro do corpo humano, aprendendo as conexões, a conexão do pé, do joelho, da pelvis, dos ombros, e como esse movimento ele é configurado naturalmente pelo sistema neuromuscular e pelo ambiente que a gente vive, e o ambiente que nós vivemos, que é o campo gravitacional terrestre, mas é também a linguagem,
com a qual nós convivemos. A linguagem, ela é muito importante. Esse é um dos meus estudos linguísticos, é como a linguagem forma quem nós somos. Como as palavras que nos cercam forma quem nós somos. Então, falando na parte de linguagem, eu comecei a perceber que quando eu me deitava no chão e fazia as lições de Feldenkrais, a linguagem dele era uma linguagem bem específica e bem estruturada para me levar para um lugar dentro de mim que despertava uma fluidez no meu movimento. E chegando naquele momento, eu tinha muitos problemas de dor, e quando terminou aqueles 2 meses, que foram 2 meses do treinamento, que eu trabalhei naquele primeiro segmento, eu comecei a perceber que eu estava diferente. E eu não fazia lições todos os dias, e nem o tempo todo, era uma lição, 2 lições, aqui e ali, eu já comecei a ver uma mudança. Eu comecei a perceber que Moshe Feldenkrais era um homem muito inteligente. Depois de um tempo, comecei a ver que ele era um homem brilhante. Ele não era fácil de entender. Ele tinha um sotaque muito forte, que ele falava hebreu, alemão, francês. Ele tinha vivido na França, estudado na Sorbonne, era um físico matemático, trabalhou com Marie Curie e o esposo dela nos laboratórios que criou a máquina de raio-x. Ele entendia de radares de submarinos. Ele era um homem muito desenvolvido. E ele falava de uma maneira que, graças a Deus, nós temos hoje em dia os filmes que nós gravamos e os áudios que nós gravamos, todo o treinamento, e a gente pode estudar o que ele escreveu, porque demorou tempos para mim começar a entender o que Moshe Feldenkrais estava falando. O que ele está falando, hoje em dia, eu sou uma das tradutoras do método. Todo professor de Feldenkrais está traduzindo o que o mestre Feldenkrais, o Dr. Feldenkrais nos trouxe, que é através da percepção de si mesmo, conceber a sensação que nós temos de nós mesmos, a percepção do nosso movimento, que faz um engajamento com o sistema neuromuscular, o sistema do sistema nervoso, com o músculo, com os ossos, que faz uma união, que traz uma capacidade de autossensorial que nos dá uma visão e uma sensação diferente de nós mesmos. Eu comecei a perceber isso muito rápido com o Moshe Feldenkrais, quando eu estava na presença dele. E ele era um homem sério, e eu, por trabalhar para ele, eu tinha um acesso a ele que era direto, né? Eu falava com ele diretamente todos os dias. E eu descobri na pessoa dele uma pessoa altamente generosa. E me tocou, a generosidade dele me tocou profundamente. E eu vi que ele é um homem que trabalhou pela humanidade, porque ele estava vendo que o método que ele estava ensinando podia diminuir as dores da humanidade. Então, esse foi o meu contato com ele. Certo, que bom, que muito, muito bonito isso, né, e a gente vê, na história dele, ele procurou também algo para resolver uma questão dele, né, que ele estava vivendo, e o terapeuta em busca da cura, né, e é muito linda essa história, é muito legal da gente aprofundar um pouco mais, estudar mais, quem sabe até fazer a formação em Feldenkrais. Feldenkrais, ele era um judoca, né? Ele foi o primeiro faixa preta de judô na Europa, estudou com o professor Kahneman, mas ele também jogava futebol, e se machucou os joelhos jogando futebol, e ele criou a metodologia para poder responder, né? Responder às próprias necessidades dele. Nós em busca, o terapeuta em busca de sua cura. Então, não precisa ser o terapeuta, é aqueles que têm necessidade de se sentir melhor, busca sua própria cura. É isso mesmo. Apareceu uma pergunta aqui, eu acho que a gente já podia ir respondendo, né, até a gente chegar na nossa vivência, que eu estou querendo também falar para as pessoas que estão nos assistindo, que nós vamos fazer vivências, tanto de experiências traumáticas, como também de
de Feldenkrais, né? Isso está previsto para a gente fazer. Mas surgiu aqui uma pergunta, se o método Feldenkrais surgiu a partir da bioenergética. Você sabe falar sobre isso? Você poderia nos falar? O método Feldenkrais surgiu através da concepção de Moshe Feldenkrais do campo científico no qual ele atuava, nos estudos que ele fez de tudo que existia escrito na época dele, que foi na época de 1950, sobre o movimento. Então, tudo que ele pôde estudar no âmbito europeu sobre o movimento, ele estudou. Então, claro, como um estudante, um buscador, o método Feldenkrais tem influência de várias áreas de conhecimento sobre a educação somática. É uma área ampla, que vem se desenvolvendo muito recentemente, e certamente Moshe Feldenkrais teve influências de vários criadores e várias áreas de conhecimento, e ele usou o ponto de referência dele, que é a física matemática e a gravitação, compreendendo como o sistema gravitacional terrestre permite o movimento, e como um mestre de judô, que tem que conhecer muito bem como o seu corpo translada dentro do ambiente, dentro do campo gravitacional, para ter mais estabilidade e rapidez nos movimentos para defesa. Então, ele ensinou a autodefesa muito cedo na vida dele, lá quando ele começou a morar em Tel Aviv, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele... não, foi antes da Segunda Guerra Mundial, ele se mudou para Tel Aviv. A história de Feldenkrais é fascinante. Dá um live só nisso, num dia desses, Angélica, porque ele é um homem de iniciativa, um homem corajoso, que é um pioneiro. Então, ele é um pioneiro, mas ele fez isso com auxílio de muitas ideias e integrou as ideias de várias áreas de conhecimento, com certeza. Gabriel está por aí. Querendo fazer aqui uma pergunta para ele. Gabriel, a gente tem pessoas fazendo perguntas já aqui, algumas nós vamos deixar mais para o final, depois da prática, mas tem uma que me chamou aqui a atenção, que uma pessoa pergunta, como é que vocês poderiam descrever situações possíveis, né, que poderiam ser graves o suficiente para serem traumáticas? E assim, eu já me adianto com uma resposta aqui, mas eu quero que o Gabriel responda mais um pouco. Esse momento que nós estamos vivendo já é, por si só, uma situação traumática, né? Porque nós tivemos que dar uma parada em tudo que a gente está vivendo, fazer um isolamento físico, né? Que é muito, assim, importante. Muitas pessoas estão tendo que ficar em casa, esse isolamento físico. E a gente, nós, seres humanos, somos seres gregários e precisamos muito do engajamento social, né, para viver. É importante a gente ter o toque, a gente ter o olhar, a gente ter esse contato físico e a relação social para que a gente possa se autorregular. Então, esse momento que nós vivemos, né, em que a gente não fez a escolha de se isolar em casa, foi, em alguns lugares, alguns países, alguns estados, já foi um decreto, né, de isolamento, e a necessidade, né, um medo que a gente tem vivido hoje, porque esse vírus que tem aparecido aí é um vírus que a gente não sabe onde é que ele está, essa ameaça a gente não sabe onde é que está, a gente não sabe até onde a gente vai com isso. Então, muitas histórias mudando, formas de trabalhar, formas de viver. Então, tudo isso já, por si só, é um momento potencialmente traumático para a gente. E aí eu gostaria que Gabriel falasse um pouco mais a respeito. Joia. Então, bem, como você falou, né, é um evento potencialmente traumático, não necessariamente traumático. Isso depende de como as pessoas vão reagir a essa circunstância. E é importante distinguir isso, um evento potencialmente traumático do trauma. Então, você pode pensar assim,
pessoas que estavam num ônibus que teve um acidente, 40 pessoas, algumas ficam traumatizadas, outras não. Então, onde que está o trauma? Está no evento, no acidente, ou está em como cada uma reage ao evento? Está em como cada uma reage ao evento. Você pega, assim, pais com 3 filhos, 5 filhos, daí tem uma separação um pouco dramática, daí um filho ou 2 ficam traumatizados, nunca se esquecem, sempre ficam culpando, não progridem na vida, e os outros seguem seu caminho, vão para vida, trabalham, constituem família, né? Então, onde que está o trauma? Está na separação dos pais ou em como a pessoa reage ao evento separação? Está em como a pessoa reage, né? Então, se a pessoa ela consegue, digamos assim, descarregar a energia instintiva que foi mobilizada no evento ameaçador, ela não traumatiza, mesmo que o evento seja muito potencialmente traumático, bem dramático, assim, digamos, no World Trade Center, não consigo nem pronunciar direito, quando teve o acidente, muita gente ficou traumatizada e outras não, né? Porque as que não ficaram, elas conseguiram descarregar o excesso de tensão, elas saíram do estado de ameaça, elas conseguiram restaurar o estado de repouso profundo, segurança e bem-estar. Existem várias formas para conseguir fazer isso. Então, a experiência somática estuda justamente isso, como desinibir os mecanismos naturais de descarga do estresse para sair do estado de ameaça, né? Então, foi desenvolvida pelo Peter Levine, que ele é um médico nos Estados Unidos, ele é doutor em psicologia e biofísica, ele foi consultor da NASA em autorregulação emocional de astronautas e psicoterapeuta de ex-guerrilheiros do Vietnã. E daí ele percebeu, ele estudou como favorecer com que os mecanismos naturais do sistema nervoso possam ser desinibidos para que o corpo possa descarregar esse estresse e não ficar preso. Então, para só sintetizar essa resposta, é que eventos traumáticos podem ser muito simples, na verdade. Minha professora, ela disse que até rir demais pode desorganizar o sistema nervoso, né? Pode deixar caótico o coração, digamos assim, e sair da coerência cardíaca, né? Que favorece o pleno funcionamento ótimo do organismo. Então, pequenas coisas podem ser traumáticas se a pessoa não souber descarregar, né? Então, uma separação, um acidente, uma cirurgia, esse evento que a gente está vivendo, que tem uma ameaça lá fora, um escorregão, um trauma de vínculo afetivo, existem traumas emocionais, né, que são desde pequeno, por exemplo, filhos de pai alcoólatras, que tem um ambiente instável, onde não sabe se o pai vai chegar vivo, se o pai vai chegar violento, se vai bater na mãe, e a criança quer interceder, também apanha. Então, tem traumas de evento junto com um trauma emocional, porque aquela pessoa que ela também ama, também é uma ameaça. Isso gera uma contradição. Cria um trauma de vínculo, um trauma emocional, né? E essa criança fica exposta a esse cenário por muitos anos. Então, é um estado de ameaça constante no desenvolvimento da personalidade e cronifica em traços de personalidade, às vezes disfuncionais, agindo como se algo fosse uma ameaça, sendo que a ameaça já passou. Ela leva isso para a vida adulta, em outras circunstâncias, e não entende como que ela reproduz. Então, tem esses eventos. Tá só mais um exemplo para não prolongar muito, um tipo de trauma emocional. Imagina uma mãe que está limpando a casa, está se esmerando, limpando, deixando tudo bonitinho. Daí chega a criança do quintal, pisando no barro, tal, e vem correndo direto para a mãe, assim, toda feliz para entregar uma flor para a mãe. Só que a mãe está tão compenetrada na limpeza dela que ela grita com a criança: não sei o que, sai daqui, e rejeita o dar dessa criança, essa flor, e a criança ela pode introjetar como se ela não fosse amada, como se ela não fosse querida. Então, isso é inconsciente. Muitas pessoas têm traumas que ela não recorda, né? Às vezes recorda e às vezes não. Existem fases intrauterinas que o bebê, o feto, ele não vai ter consciência disso, a pessoa não vai conseguir descrever o que aconteceu, mas o clima dentro da barriga da mãe é algo que pode ser sentido no desenvolvimento do feto, né? Então, só que essa memória instintiva, ela fica guardada no corpo, em forma de sensações, emoções, movimentos, espasmos, às vezes algumas imagens. Então, é preciso a pessoa acessar essa memória corporal sensorial e descarregar ela, para restaurar o estado de coerência, de bem-estar, de autorregulação. É muito amplo, assim, não quero, senão também dá uma live isso, não vou estender, mas é por aí.
É, então, Gabriel, eu fiquei aqui, à medida que você foi falando, assim, me deu uma vontade de viver uma experiência, né, da gente experimentar. Então, é possível você nos guiar uma vivência breve aí do método, para que a gente possa conhecer melhor? Com certeza. Eu só vou pedir antecipadamente para quem estiver assistindo para posicionar o celular, se tiver um tripé ou tiver um livro, de alguma forma que consiga olhar o vídeo e, ao mesmo tempo, ter espaço para fazer um movimento, imagina, circular, pelo menos de movimentar de um lado para o outro os braços. Então, dá um minutinho enquanto eu vou reposicionar aqui a câmera para que consigam me ver de corpo inteiro. Então, quem tiver com o celular apoiado na mão, procure apoiar num lugar que não precise, para ficar livre para o movimento. Então, vou lá colocar. E eu estou querendo agradecer, né, a presença das pessoas que estão aqui, presente nessa live, né, que estão trazendo aqui para a gente esses recursos, a Celina e o Gabriel, que para a gente está super interessante, todo esse bate-papo, está muito instrutivo, está vindo muito conhecimento, e é muito bom contar com a presença de vocês, contar com a presença também de quem está nos assistindo, e as perguntas que estão surgindo, a gente vai responder no final, vai procurar responder todas. Eu quero também comunicar que essa live, ela vai ficar nesse link, aqui, durante 24 horas, e depois nós vamos transferir para os nossos perfis pessoais, e a gente vai comunicar nos nossos stories, né, vamos ficar falando de onde está. Elas vão para o YouTube do Eu Movimento, né, e eu peço que vocês visitem lá e possam curtir, e ela vai também para os canais da Celina e os canais também do Gabriel. Tudo em ordem aqui já organizei. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ok, Gabriel. Joia. Então, primeiramente, eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo ficarem de pé e estarem dispostas a praticar. É muito simples, não vai desgastar, não vai fadigar, pelo contrário, só vai trazer bem-estar, vai destravar as articulações do corpo e restaurar o estado de fluxo e de conexão profunda. Então, primeiramente, fique de pé, sinta os seus pés espalhados no chão e flexiona só um pouquinho o joelho, não muito, não precisa baixar muito. Quando a gente flexiona um pouquinho, o nosso peso ele vai para a sola dos pés. Sente a sua respiração, faz uma respiração mais profunda, inspira, preenche bem e solta pela boca, soltando as tensões para a terra. Inspira e solta pela boca. Daí solta as mãos pela frente do quadril e na inspiração eleva os dois braços lá para o alto e sustenta com o pulmão cheio. Sustenta, e na expiração desaba. Solta. Percebe a sensação do braço solto, das mãos soltas. Sente o ar entrando e saindo pelas narinas, um fluxo contínuo e suave. E mais uma vez solta todo o ar e na inspiração eleva. Sustenta lá no alto e solta. Aproveita para entregar, soltar. Observa as mãos soltas, a respiração, e mais uma vez solta todo o ar, e na inspiração eleva, sustenta lá no alto e desaba. Solta bem, deixa bem solto as mãos. Daí gira de um lado para o outro, deixando as mãos baterem na lateral do corpo. Solta os braços. Aproveita para sentir o movimento, se conectar com você mesmo. Sente a respiração. Fluindo. O ar entra e sai. Vai soltando os membros superiores. Daí vai parando, sem ser de uma vez. A mão é a última a parar. Vai diminuindo o balanço, deixa bem solto. Percebe já a sensação dos membros superiores. Isso. Daí coloca a mão no quadril, deixa o pé paralelo. A gente vai soltar essa região média, só para soltar o quadril. Então, faz um movimento circular, soltando toda essa região da bacia. E vai sentindo as fibras, à medida que você vai se alongando, elas vão se estendendo. E vai parando com o seu quadril, escolhe um lado, apoia e alonga lateralmente.
para abrir a sua costela. Respira. E volta ao centro e gira para o outro lado que você ainda não girou. Faz esse movimento consciente. A gente está soltando essa região média, que é fundamental para que a nossa energia possa descer pelas pernas, pelos pés e nos conectar com a terra. Muitas vezes a nossa energia está do quadril para cima, subindo para a cabeça, ativando muito o nosso pensamento, acelerando o pensamento. E vai soltando e parando com o quadril do outro lado que você ainda não parou e alonga lateralmente. Sente abrir as costelas, respira e volta ao centro. Isso. Solta os ombros agora, faz um movimento circular. A gente vai soltar articulação por articulação. Sente o ar entrando pelas narinas. Depois, para o outro lado. E volta pela frente. E sobe e desce, sobe e desce. Então, sobe o ombro até as orelhas e joga para baixo. Dá um pequeno tranco. Sobe e desce, sobe e desce. Sente esse pequeno tranco. E vai parando, parando, parando. E solta o corpo de um lado para o outro. E coloca a mão, direita ou esquerda, sobre o umbigo. Deixa o ar entrando pelas narinas e expande o abdômen. Lá para baixo. Eu vou ficar de lado para ser didático. Empurra a barriga para frente, na inspiração, e entra na expiração. Cria uma pancinha, expande a barriga. A gente chama essa respiração de base, ou respiração diafragmática, ou respiração abdominal. É uma respiração que restaura a nossa conexão com o solo. A energia circula dos pés à cabeça. Normalmente, na ansiedade, a gente está respirando de forma curta, alta e torácica. Então, a gente tem que aprofundar, alongar o diafragma. Aí tira a mão e agora a gente só vai soltar. Solta, chacoalha as mãos, treme. Solta os dedos, chacoalha bem. Depois punhos e cotovelos. Faz esse movimento para soltar o braço e depois os ombros sobe até as orelhas e dá um pequeno tranco. Soltando todo o braço, cotovelos e o punho. Chacoalha bem, depois só as mãos. E vai parando, 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 parando. Observa a sensação do seu corpo. Se está formigando, se está mais quente. Percebe a sua respiração. Atende à necessidade de oxigênio do corpo. Deixa o corpo respirar no ritmo que ele precisar. E agora a gente vai soltar as pernas. Então, transfere o peso do corpo para um dos pés e treme o outro pé. Só treme a perna e o pé. Treme, que nem a gente fez com a mão. Chacoalha, 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 chacoalha. Daí, trava o calcanhar e deixa esse tremor subir pela coxa. E chuta. Depois, põe para fora a energia, o movimento. Daí vai parando, parando, parando. Apoia o pé no chão e observa a diferença entre a perna que você movimentou, estimulou, com a perna que ficou de base. Percebe a sua respiração. Percebe se está formigando. E agora faz a mesma coisa com a outra perna. Transfere o peso do corpo para o outro pé e chacoalha o pé. Deixa tremer, que nem a gente fez com a mão. Chacoalha, chacoalha. Trava o calcanhar, deixa a vibração subir pela coxa. E chuta. Põe para fora a energia. Depois treme mais um pouquinho, vai parando. Apoia o pé no chão e observa a sensação do seu corpo. Sente o ar entrando pelas narinas, preenche bem e solta pela boca. E para completar essa sequência em pé, vamos soltar o pescoço. Devagar. Sente as fibras se alongando. Vai para o outro lado. Normalmente a gente faz isso com mais calma, com mais tempo. Mas eu estou passando essa sequência básica para a gente ir soltando todo o corpo. Daí desce o queixo lá no peito, respira com o abdômen, expande o abdômen. E olha lá para cima, alongando a garganta. E desce o queixo paralelo. Isso. Daí pode se sentar. Numa posição confortável.
Solta o peso do seu corpo para a terra, o seu apoio. Percebe os seus apoios. Percebe que você pode ceder, você pode relaxar, soltar o peso para os seus apoios, para a cadeira, para a poltrona. E observa a sua respiração, se ela está ofegante. Se precisa respirar mais fundo, deixa o ar entrar, mas nutrindo, preenchendo e solta o ar pela boca, com entrega. Soltando as tensões. Vai percebendo o corpo desacelerar. Às vezes pode vir um bocejo. E vai se acalmando. Vai sentindo essa onda se completar. Então a gente se estimulou, teve um pico da onda e agora ela está descendo, está desacelerando, está descarregando e o corpo está entrando num estado mais descarregado, mais integrado. E solta a mandíbula. Abre bem a boca. Abre bem para soltar a musculatura entre a mandíbula e o maxilar. Movimenta a mandíbula. Isso. E agora a gente vai soltar rapidamente novamente as articulações, só que abrindo as mãos, movimenta os dedos, os punhos. São exercícios bem simples, pessoal. Depois cotovelo. Abre os braços, a mão vai lá para trás, depois lá para frente, lá para trás, lá para frente. Isso trabalha o ombro e trabalha o peito. Quando a mão gira lá para trás, o ombro abre, o peito abre. Quando vai para frente, daí cruza os dedos das mãos lá no alto, abre as costelas para um lado, para o outro, vai lá para o alto e solta. Isso. Soltando as tensões. Observa a sensação dos seus membros superiores, sente a sua respiração. E agora a gente vai soltar os pés. Então, estende, abre os dedos dos pés, que nem a gente fez com as mãos. Pode fazer com os dois, um por um. Abre bem. Depois movimenta os tornozelos. De um lado para o outro. Depois joelho. Estende, flexiona. Estende, flexiona. O outro. Isso. Daí vai parando e mexe o quadril agora. Coloca as duas mãos na frente do joelho e um joelho vai para frente, fica um pouco de lado para ser mais didático. É como se você desnivelasse o joelho. Um vai para frente, outro vai para trás. Alternadamente. Isso vai movimentar o quadril lá na bacia. Faz esse movimento para soltar a base da coluna. E vai parando, parando. Cria espaço na sua base onde você está sentado. Sente que você está bem apoiado. E a gente vai soltar a coluna agora. Então, coloca as mãos no joelho, daí puxa o cotovelo para trás. A gente vai abrir o peito. E vai soltar o ar e vai olhar para o umbigo. Na inspiração, abre. Na expiração, solta. Na inspiração, abre. Na expiração, solta. Na inspiração, abre. Na expiração, solta. Na inspiração, abre, sustenta com o peito cheio e torce. Olha lá para trás e respira normalmente. Sente a sua torção. Você está alongando as vértebras e alongando a musculatura do pescoço, da nuca. Olha lá para trás, respira. Daí volta devagar e vira para o outro lado que você ainda não virou. Daí volta de frente, solta os ombros, solta o pescoço no seu ritmo. Consciente, não acelera muito. Sente as fibras se alongando. Vai parando, solta a mandíbula, abre bem, solta. E agora a gente vai fazer um exercício de conclusão dessa prática, que é a orientação espacial. A gente vai soltar os olhos e também vai fazer o exercício de orientação. Então, vamos soltar primeiro os olhos. Então, começa a olhar como se tivesse um círculo muito grande na sua frente. E faz esse movimento bem amplo, para a gente alongar o nervo ocular.
escolhe um sentido, pode ser anti-horário ou horário. Depois faz para o outro lado, movimentando o olho. Isso. Daí vai parando, abre bem os olhos, abre bem a boca. A gente arregala mesmo os olhos e a boca e olha para várias direções que você normalmente não está habituado a olhar. Com o olho aberto e a boca aberta. Isso vai alongar o nervo ocular, vai alongar a mandíbula e vai alongar os 12 pares de nervos cranianos que saem pela nuca. E movimenta os olhos para soltar as tensões do nervo ocular. É uma careta mesmo. Solta, destrava. E daí vai voltando, movimenta a bochecha, os lábios. Movimenta toda a musculatura da face. E vai parando, parando. Percebe seu coração, percebe seu corpo, se ele está quente. Sente o corpo. Sente o ar entrando e saindo. E lentamente vai observando ao seu redor cores, formas, texturas, objetos, quadros. Sai da fixação do celular, da câmera, do computador e olha ao seu redor, percebe? Se tem alguma cor que chama a sua atenção, que te traz prazer, bem-estar, forma, objeto, direção que você olha. E percebe, se pergunta, esse ambiente aqui está seguro, não tem nenhum bicho, não tem aranha, escorpião, está garantido? Olha bem atrás de você, vê se está tudo em ordem, está seguro. E observa como que você se sente quando você se certifica de que está tudo em ordem, está seguro. Sente o seu corpo, se está mais calmo, se tem um bem-estar, uma satisfação, está garantido, está seguro. Deixa a sua respiração fluir. E vai percebendo o seu corpo. E a gente está concluindo esse exercício, orientados, centrados, integrados e mobilizados. A energia circulou, ela está se organizando. E destravados também. Algumas sensações podem acontecer, como bocejar, lacrimejar, formigar, esquentar, que são sensações normais quando o corpo começa a destravar ou descarregar. Então, deixa acontecer, se conecta com esse estado de mais repouso, bem-estar, tranquilidade, centramento. Deixa a sua respiração fluir. O ar entra e sai pela boca com entrega. Vai vendo como ele vai se acalmando. Percebe se tem algum bem-estar. Em que partes do corpo você sente? Apenas sente. E agora, vou passar a bola aí para a Angélica. Ok. Ok, Gabriel, que bom esse exercício, né? Muito movimento, né? Mobilizou todo o corpo e é super interessante. E agora me veio uma pergunta, assim, porque eu percebi, né, em alguns momentos, bocejar, e a gente sabe que, quando a gente trabalha com experiência somática, a gente sabe que existe algumas manifestações no corpo da gente, né, tremores, às vezes depois de que a gente chama de uma descarga que está acontecendo. Então, o que são essas descargas e como elas acontecem, e quais os benefícios dessa descarga para a gente após fazer um exercício como esse, né, um movimento corporal como esse. Joia, peraí, só deixa eu conectar o cabo aqui da energia. Pronto. Então, essa é uma excelente pergunta, porque é um fenômeno muito importante do processo da autorregulação emocional, que é a descarga da tensão do sistema nervoso e da tensão corporal, né? No sistema nervoso, a gente pode entender como elétrons, é a eletricidade que circula no sistema nervoso. Se eu toco a ponta do meu dedo indicador esquerdo, tem neurônios de receptores de pressão e calor que sentem, né? Esse impulso elétrico passa pela minha mão, pelo meu braço, chega até a minha medula e sobe até meu cérebro.
Daí o meu cérebro interpreta, o meu dedo indicador da mão esquerda está sendo tocado com determinada pressão e calor. Então, tudo é impulso elétrico, é uma rede incrível de impulsos elétricos. No centro do nosso cérebro, a gente tem um órgão que ele avalia a ameaça do ambiente em geral, né? E ele pode estar hiperestimulado, sempre engatilhando respostas de luta, fuga e congelamento, ou ele pode estar só como um sentinela, assim, está em alerta, mas não está dando alarme. A pessoa traumatizada é como se esse sentinela tivesse doido, está dando alarme o tempo inteiro, sem que tenha uma ameaça real, concreta, né? Então, o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo esses exercícios? A gente está descarregando a ativação elétrica, sensorial, neuronal dessa região, desse órgão que avalia a ameaça, e descarregando ela através do corpo, né, que pode ser em forma de tremor, de espasmo, de calor, de bocejo, de lacrimejar, chorar, bocejar, pode ser de várias formas que o corpo está destravando, soltando e sentindo que ele não está mais em ameaça, né? Então, é como se o sentinela ele voltasse só para o posto dele, né, e tivesse ali disponível para ativar caso o evento seja realmente ameaçador, né? Uhum. Então, o corpo ele manifesta esses fenômenos, né, que é muito importante. São muito importantes. Desculpa. Eu vi também, num dado momento, quando você fez um movimento na perna e foi passar para outra perna, antes disso você fez uma pergunta, percebe como está uma perna e percebe como está a outra, né? Então, também, depois do exercício, você faz novamente uma indagação. Percebe como é que está o seu corpo, como é que você está sentindo, percebe o ar. Então, qual é a importância da gente perceber o corpo, da gente ouvir a voz do corpo da gente? Joia. Você pode pensar no cérebro em 3 camadas, né? Uma mais antiga, que a gente chama de cérebro reptiliano, ou cérebro primitivo, que fica no tronco encefálico, aqui quando termina a coluna e inicia a cabeça, a nuca, né? Você pode pensar no cérebro num nível intermediário, no meio, que é o cérebro límbico, que é o emocional, né, os sentimentos, e o cérebro no nível mais superficial, né, frontal, que é o cérebro do neocórtex, que é o que a gente conhece mais, que está relacionado à civilização, normas éticas, conduta, pensamento, simbólico, né? E a gente tem que conseguir acessar esses 3 níveis do cérebro para que eles consigam se descarregar ou se interconectar de forma organizada. Então, a linguagem do cérebro reptiliano, que é onde a gente guarda os reflexos de defesa, é onde estão os nossos traumas, na base, a linguagem é a sensação. A linguagem do cérebro límbico, que é o emocional, são as emoções e os sentimentos. E a linguagem do neocórtex são as palavras, os pensamentos, o nível simbólico, a interpretação. Você pode pensar num quadro com uma imagem. Imagina uma imagem que, se você se aproxima dessa imagem, você vai ver os pixels, né? O conjunto de pixels forma uma imagem. Se você olha um pouco mais distanciado, você vai ver a imagem. Mas se você olha muito de perto, você vai ver o conjunto de pixels. Os pixels podem ser considerados as sensações. A imagem pode ser considerado as emoções e os sentimentos. E a nossa interpretação da imagem, a gente pode associar ao nível neocortical, né, que é o cérebro mais moderno, mais novo, na evolução, né? Então, nenhum desses cérebros deve estar dominando o todo. Nem a pessoa ser extremamente mental, nem ser muito emocional, e nem ser muito impulsiva e instintiva. Os 3 têm que estar se comunicando, interconectados, interdependentes, para a pessoa ela ter uma faculdade de discernimento superior para agir com a intuição, que é a percepção do todo, e fazer uma escolha a partir do todo que favoreça ela e favoreça o todo. Se qualquer uma dessas partes estiver dominando, a pessoa ela vai entrar em desequilíbrio, né? Então, a sensação é a forma que a gente tem de acessar o cérebro primitivo, onde estão as respostas reflexas de luta, fuga, congelamento e as respostas traumáticas. Então, quando a gente foca a atenção na sensação, a gente pode acessar essas memórias e, através de dar voz ao corpo, através do movimento, a gente pode soltar, descarregar essas tensões, essas inflamações, digamos, no sistema nervoso. Por isso, a importância da sensação.
Uhum, muito bom mesmo, assim, o exercício, a explicação. Muito obrigada por essa, né, essa demonstração aí pra gente, essa vivência. E aí agora eu estou querendo conversar com Celina, para a gente poder conhecer um pouquinho aí dos movimentos de Feldenkrais, né, como é que ela pode, se ela pode nos guiar também uma vivência aí, para que a gente possa experimentar também o método. Sim, com prazer. E vou fazer um teste aqui agora. A gente está sem ouvir tua voz, Celina. Tá o E microfone agora? E agora sim, agora estamos ouvindo. Sim, muito bom. Então, essa parte que Gabriel Namur nos orientou nessa vivência, ter um contato, né, mais próximo com o corpo, a importância de se perceber. Né? O trabalho de Feldenkrais, ele nos aproxima mais da percepção sensorial. Então, tudo que está acontecendo no cérebro, como Namur vem explicando, todas essas reações, o cérebro está sempre vigilante e o cérebro está sempre buscando respostas. Está sempre buscando o homeostasis, o bem-estar, e está sempre procurando uma melhor forma de fazer alguma coisa. Quando nós provemos opções para o cérebro, ele escolhe sempre a melhor opção. Então, por exemplo, quando nós estamos sentados, trabalhando muitas horas na frente de um computador, fazemos isso de uma forma bem automática. São hábitos que nós temos de como nós fazemos isso, dependendo da nossa cadeira, dependendo da altura da nossa tela, dependendo daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes a respiração até fica mais constrita. Então, são coisas que a gente faz assim, inconscientemente. E se você estiver querendo ter mais, o que a gente chama de stamina, né, de poder, longevidade dentro do dia, de poder sentar com mais capacidade e conforto para não cansar tão rápido e também estar bem organizado, nós temos que prestar atenção ao nosso esqueleto, como o nosso esqueleto está alinhado com a gravitação. Porque um lugar para alinhar o esqueleto não é na junção pélvica, na cabeça do fêmur. O melhor alinhamento é nos ossos que a gente chama, na ponta do pelvis, que chama o local, os ischios, né? Os ischios é a ponta da pelvis, a pelvis é um osso grande, e os ischios, eles são parte desse osso grande da pelvis. Então, esse osso, ele tem um desenho arquitetônico de poder se alinhar melhor com a gravitação, dependendo da maneira como você está sentado. Então, é sempre, em geral, bom procurar onde está a sensação dentro de nós de sentar nesses ossos. Como nós fazemos isso? Eu pego os cotovelos, aqui não vou poder ir muito longe, mas eu pego os cotovelos, eu apoio os cotovelos na ponta da minha coxa, perto do joelho. Então, eu me dobro, né, e apoio. E nessa posição de apoio, que eu estou apoiando meus cotovelos na minha coxa, perto dos joelhos, então eu vejo que quando eu faço isso, a minha pelvis rola para frente. A pelvis rola para frente e a gente tem é quase como se estivéssemos sentado na parte de trás da coxa, né, na frente da junção pélvica, na frente da cabeça do fêmur. Então, nós observamos que muda a nossa sensação de si mesmo. Então, a gente pode
olhar para o umbigo, arredondando as costas. Então, a pelvis, ela rola para trás, e a gente pode arquear a coluna, olhando para o horizonte, aproximando os ombros um do outro, e você vê que a pelvis rola para frente. Então, a gente está sentado com os cotovelos em cima da coxa, perto do joelho, e nós estamos arqueando as costas, aproximando os ombros, olhando para o horizonte, e depois nós arredondamos novamente a coluna, olhando para o umbigo, e nós percebemos que a pelvis rola para trás, e ela rola para frente, olhando para o horizonte, e ela rola para trás, olhando para o umbigo. Quando a gente olha para o umbigo, os ombros se separam. Quando a gente olha para o horizonte, os ombros se aproximam. E nós sentimos como um release, uma descarga, um alongamento na parte da frente do corpo. E nós voltamos para uma posição neutra, nem para frente nem para trás, uma posição neutra, e observa a respiração. Vê que a respiração está mais profunda, mesmo nessa posição, e mantendo a pelvis rolada para frente, como ela está agora, quando você coloca os cotovelos na coxa, perto do joelho, a pelvis rola para frente um pouco, mantendo a pelvis nessa posição, simplesmente levanta os cotovelos e senta. Você vê que agora você está mais alinhado com os isquios. Você percebe mais o lugar dos isquios. A pelvis também, ela está mais livre, está mais neutra. E a sua respiração também está mais profunda. Então, a gente pode fazer essa tônica, eu chamo essa tonificação, esses movimentos, para poder encontrar as pontas do osso pélvico, que é o lugar mais adequado para a gente se alinhar com a gravitação. Nessa posição, com as pontas da pelvis, dos isquios, nós temos aptos a carregar com mais eficiência o peso gravitacional. Então, sentados na cadeira, novamente, podemos continuar descobrindo, prestando atenção a si, olhando para dentro de si, em sentido sensorial. Então, podemos pressionar a sola do pé esquerdo no chão e podemos perceber que o peso muda para a pelvis do lado direito. E solta, volta para o centro. E quando fizer esse movimento, fecha os olhos e observa. Do momento que você pisa, pressionando o chão com o pé esquerdo, essa força passa pela perna, pelo joelho, pela coxa, e vai para o quadril direito, o peso fica no quadril direito, e as suas costelas do lado esquerdo, elas se contraem levemente, como se o seu ombro esquerdo abaixa um pouco e levanta o seu ombro direito. Observe que nessa posição, seu ombro direito está mais levantado, suas costelas do lado esquerdo estão mais contraídas, as costelas do lado direito estão mais expandidas, estendidas, alongadas, e você volta para o centro. E sente. E respira. Observe que sua respiração, ela muda de ritmo.
Isso é um sinal que o sistema nervoso está se acalmando. E podemos fazer isso com o pé direito, pressionando o pé direito no chão, trazendo o peso totalmente para a pelvis do lado esquerdo. As costelas do lado direito se contraem, o ombro direito abaixa um pouco, naturalmente. O ombro esquerdo naturalmente fica mais elevado. As costelas do lado esquerdo estão mais alongadas. E nós podemos perceber que o ombro direito se aproxima mais da pelvis do quadril direito. E a gente vai soltando. Como nós podemos ficar nessa posição com mais conforto? Como podemos ter o peso no lado esquerdo, no quadril esquerdo, com as costelas do lado direito mais contraídas? Como podemos fazer isso com mais conforto? E soltamos e voltamos para o centro. E sentimos. Qual é a sensação que você tem dentro de si ao fazer esse movimento? A respiração muda e aquele lugar nas pontas da pelvis ficam mais claros, você tem mais clareza de onde ficam as pontas da pelvis. Aí nós podemos rolar a pelvis para frente um pouco e rolar a pelvis para trás. Movimento leve, sentindo. Quando você rola a pelvis para trás, o que acontece com seus ombros? Observe que eles vêm mais para frente. As costelas na frente, elas se contraem e atrás elas se alongam. Então, para que os ombros sejam mais para frente, mais para baixo, você está alongando a coluna por trás e contraindo a coluna pela frente. E nós rolamos, então, a pelvis para frente. E nós vemos que o sternum se alonga, o pescoço se alonga, a cabeça vai para trás levemente, naturalmente. Você vê que a respiração se aprofunda novamente. Os ombros se aproximam um do outro, suavemente, nada forçado. As lições têm que ser feitas suavemente, não são exercícios, são experiências. São momentos de experiência consigo mesmo. E solta e volta para o centro. E sente a respiração. Sente que a respiração vai ficando cada vez mais clara, mais profunda. Você pode sentir a sola dos seus pés no chão. Pode sentir a pelvis apoiada nos isquios. Pode sentir a coluna se alojando no centro da pelvis. Os ombros de uma maneira natural. A respiração alterando a posição, o aprofundamento. Todo o tempo nós estamos prestando atenção a si mesmo. E aí podemos voltar à nossa atividade. Às vezes é dirigindo, às vezes é num voo, às vezes é na frente do computador, ou na leitura. Sempre dando ao cérebro opções de posicionamento. Porque o cérebro vai responder para você dizendo, gostei. Gostei dessa nova posição que você me deu. Aí você vai perceber pela sua respiração, pelo seu bem-estar. Você vai começar a dar opções a você mesmo de se sentir melhor quando você faz as atividades do seu dia a dia. No meu site, mindaccess.com.br, você pode encontrar uma aula que já é do meu método, o Mind Access,
que une esses movimentos conscientes, atentos, com mensagens positivas, porque as palavras são importantes e nós precisamos sempre estar com uma autoimagem dentro da positividade. Então, o meu método já traz uma união do método Feldenkrais com o mindset positivo, e no meu site nós podemos acessar uma aula grátis do meu método. Então, convido a todos para vir conhecer mais o Mind Access, que traz bem-estar e busca construir uma autoimagem positiva para a nossa vida. Que bom, que maravilha ouvir participar dessa vivência, né, e também ouvir aí essa notícia boa. Quero agradecer a sua disponibilidade em apresentar o método, muito interessante, realmente, e a gente percebe, assim, o quanto esses dois métodos, eles se comunicam, né, no sentido, assim, da sensopercepção, né, trabalhar a sensopercepção, a consciência corporal, a consciência sensorial, a consciência de si mesmo, do que está acontecendo no tempo aqui e agora, né, e isso é muito importante, assim, quando a gente consegue estar presente, né, ter a sensação de presença, isso é muito interessante. Nós estamos agora com 1h30 de live, muito interessante. Essa é a live mais longa que eu já realizei, mas que bom, estou feliz, porque junto com vocês, né, e estamos apresentando conteúdo muito interessante, muito positivo, muito rico, mas eu estou querendo aqui vir para as perguntas, né, porque tem começado a surgir aqui algumas perguntas, e eu vou fazer aqui uma delas já. A pessoa pergunta diretamente para o Gabriel. Gabriel, boa tarde. Qual a terapia que você indica para iniciar um processo de cura de traumas? Então, eu recomendo muito a experiência somática, que é uma abordagem focada em cura de traumas e gestão de estresse. Também tem outros métodos de reprocessamento de traumas, como Brain Spotting. Brain Spotting é um método de rastreamento de ativação traumática pelo movimento dos olhos. Quando a gente faz o rastreamento, tem alguns pontos que a gente chama de Brain Spot, que são pontos de bioprocessamento que estão associados às redes neurais das memórias traumáticas. E quando a pessoa sustenta o olhar nesse ponto, o corpo ele começa a reagir, né? Como eu disse, que é o sistema nervoso automático, né, autônomo, o coração acelera, a respiração encurta, a pupila dilata, a pele fica branca. Isso são sinais de que tem energia instintiva presa no sistema. Quando a gente localiza esse brain spot, a gente pode progressivamente acessar essas reações, essas ativações, e ir descarregando até que a pessoa restaure o estado de repouso profundo, segurança e bem-estar, mesmo acessando ou se expondo essa memória, né? Descarregando a energia instintiva associada àquela memória do evento traumático. Então, a pessoa consegue olhar para o evento traumático sem ter essas reações. Existe um outro método, que é o EMDR, também, que é também através do movimento dos olhos e estimulação bilateral, né? Tem os métodos Feldenkrais também, que pode reestruturar toda a organização fisiológica, anatômica, de movimento, de percepção, e pode auxiliar também. O Mind Access, que também acessa essas memórias e também faz já um reprocessamento no sentido das nossas crenças, do nosso pensamento mais, digamos assim, crenças limitantes. A gente pode acessar essa memória traumática, descarregar e instalar novas crenças positivas. E isso facilita com que a gente veja novas oportunidades na vida e comece a agir de uma forma proativa e não reativa. Então, existem vários caminhos, né? Mas os que eu mais indico, assim, através da minha experiência, seriam esses métodos de reprocessamento, que eu falei, são vários. E também eu concordo com tudo que Gabriel está falando e recomendo Gabriel, porque é uma pessoa que está atendendo especificamente no trabalho de cura de trauma. E é uma pessoa que, como vocês estão podendo ver,
tem conhecimento e tem tido uma atuação bem importante na vida dos pacientes dele, e é uma pessoa que podemos confiar. Gratidão, Celina. Tem uma outra pergunta aqui, como trabalhar a letargia como defesa emocional? É possível trabalhar por esses métodos? É para mim ou para a Celina? Qualquer um de vocês que se tire mais à vontade para falar. Pode falar, Celina, se quiser, senão... Eu sei que você tem um tanto de coisa para falar. Eu vou dar uma breve, aí tu aprofunda, tá, Gabriel? Quando nós estamos numa lição de Feldenkrais, nós estamos num momento muito ativo. Apesar que a lição é feita muito suavemente, os movimentos são suaves, nós estamos todo o tempo, o professor de Feldenkrais está todo o tempo chamando a nossa atenção. Então, isso torna esse processo de relacionamento com nós mesmos bem ativo, nos chama para estar presentes no momento do movimento. Então, isso aí, por si, já remove a letargia. Então, quando nós estamos em contato com o movimento, imagina, que delicioso que é se conhecer, de uma maneira mais consciente. Geralmente fazemos todos os movimentos maravilhosos que nós fazemos sem consciência, mas quando nós fazemos uma lição, educação somática, experiência somática, ou método Feldenkrais, ou Mind Access, nós estamos prestando atenção a si mesmo, nos dando aquele momento de amor e atenção, é um carinho especial. Então, já isso aí nos tira de uma letargia, nos tira de um lugar de ócio, e estamos fazendo uma coisa altamente produtiva para o nosso bem-estar. Tem uma outra pergunta aqui, eu já me adianto para responder, pelo menos na área de experiência somática, se há em São Paulo um local onde podemos praticar esses exercícios, né? Em São Paulo, na área de experiência somática, tem vários terapeutas que trabalham com experiência somática, e você pode acessar a experiência somática para saber quem são os terapeutas indicados na ABT, Associação Brasileira do Trauma, que lá tem uma lista de profissionais de atuação em todo o Brasil, né, que estão atendendo atualmente, estão lá, né, inclusive meu nome também está por lá. E na área de Feldenkrais, eu gostaria que a Celina falasse aí onde é que encontra aqui no Brasil, se ela tem contatos. Olha, no site Feldenkrais Brasil, você encontra alguns terapeutas, né, pessoas que são capacitadas por treinamentos internacionais, que foram treinadas aí no Brasil, alguns internacionalmente. Eu, por enquanto, estou só atendendo na Flórida. Eu viajo também para o norte do Brasil, e de vez em quando atendo em João Pessoa, em Fortaleza. Mas essas pessoas que são treinadas no método Feldenkrais aí no Brasil são altamente capacitadas para auxiliar vocês. Eu acho que tem no Sul, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, tem algumas localidades. Em João Pessoa também tem uma pessoa atendendo. É a Germana. Germana Lucena. Tem aqui um... E também eu estou fazendo um atendimento online, que essas práticas a gente pode aprender online, como vocês viram na nossa demonstração, na nossa vivência. Então, entre em contato comigo através do meu WhatsApp ou do meu site, e podemos marcar um encontro para trabalhar juntos. Isso. Tem mais uma pergunta, e aí depois eu gostaria da gente entrar já nos nossos momentos finais, né? A pergunta a pessoa, na verdade, ela afirma que ela sente muitas dores, né, em todo o corpo, e está interessada em saber mais do método. E já foi falado aqui, né, você acabou de falar, inclusive, do método, do seu site, né, então, esses dois métodos, eles são muito, muito importantes
e capazes de trabalhar, né, nessa estágio, nesse momento de dores que a gente sente no corpo, às vezes dores que a gente não consegue identificar, faz 1000 exames e não consegue ter um diagnóstico de onde é que vem essas dores, né? Então, na experiência somática é possível, sim, trabalhar e ter um bom resultado, e no Feldenkrais também, não é, Celina? Então, veja bem, o Feldenkrais, ele nos auxilia a encontrar melhores opções e desenvolver uma autoimagem mais positiva, que é relacionada com o bem-estar. Mas, na realidade, nós temos também uma ecologia interna, que nós temos que prestar atenção. Nós, seres humanos, não somos só movimento. Nós não somos só músculo, nem só esqueleto, nem só neuromuscular. Nós somos também todo um sistema de nossa microbiologia, de como o nosso sistema interno funciona. Então, eu olho o ser humano assim de uma maneira bem global, uma ecologia interna, né, como nós estamos comendo, como nós estamos bebendo água, se estamos bebendo água suficiente, se estamos dormindo o suficiente, se estamos usando alimentos que comprometem a saúde intestinal. Então, eu vejo muita situação da flora intestinal, a flora pulmonar, a flora da sinus, a flora do linfático. Então, eu olho para o ser humano de uma maneira global, toda a ecologia de tudo que nós fazemos. Meu início sempre aporta para um benefício mais rápido, um alívio mais rápido, o método Feldenkrais, o Mind Access, mas depois nós também podemos olhar, através de uma consulta comigo, podemos olhar para essa ecologia mais profunda, porque nós sabemos, através das pesquisas dos estudiosos, que dor crônica vem de trauma, mas também vem de muita inflamação. Então, a gente tem que olhar para o sistema com um sentido global. Muito bem. Então, vamos encaminhar para os momentos finais, né? Eu quero, desde já, agradecer aqui a presença de todos aqui, das pessoas que estão nos assistindo, também agradecer aí a Celina por ter aceito o convite, Gabriel também, ela não só aceitou o convite, como indicou o Gabriel, que eu não conhecia ainda, mas muito legal, muito bom, assim, uma feliz ideia, eu adorei conhecê-lo, né, já tinha tido também uma indicação por outras pessoas a respeito dele, do trabalho dele, então, assim, adorei, né, sou muito feliz por isso, e agradecer também a Ozzy, né, que está nos dando todo o suporte técnico para que isso aconteça. Sem isso, não seria possível, porque está sendo um trabalho maravilhoso e eu tô sentindo aquilo que o Gabriel falou, né, a segurança, está com segurança no espaço, estou com segurança, né, por conta dessa parte técnica que está aqui dando todo esse suporte. Então, eu quero agradecer. E aí eu passo a palavra aí, né, para a gente finalizar, mas antes disso eu estou querendo falar um pouquinho do Eu Movimento, que a gente segue com as nossas lives, a gente segue com o nosso trabalho, nós temos terapias também, de experiência somática e de constelação familiar, estamos agora com um programa de Mindfulness, também a gente tem terapias de casal, e o Eu Movimento é isso, é gerar esse movimento para que as pessoas possam ter mais saúde, bem-estar, né, uma vida mais fluida, mais plena, uma vida mais feliz, né, e a gente possa acessar isso, ter uma vida mais feliz. E muito obrigada, Gabriel, muito obrigado, Celina. Angélica, um prazer estar com vocês, muito legal, muito bom. Alegria. Pode falar, Gabriel. Não, agradecer pela oportunidade, pelo convite. Achei show de bola, foi muito agradável, assim, foi muito interessante o modelo, as perguntas, o entrosamento, o apoio técnico, assim, eu fiquei muito contente, muito satisfeito com o resultado. E só falar, né, que eu também estou atendendo online, né, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho pode acessar meu Instagram, que é namur.psicologia, namur é N de amor, A
N-A-M-U-R, Namur, né? E tem um site que é namur.psicologia.com.br. Então, lá tem mais informações e fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas sobre os assuntos que foram tratados na live também. E sou muito grato pela oportunidade novamente, pela Celina que me convidou, pela Angélica e pelo Ozzy. Gratidão. Celina, quer falar alguma coisa? Nossa, para mim é uma alegria enorme estar com vocês, trabalhar com colegas que compreendem esse momento tão bem, que nós precisamos um dos outros, que nós não estamos sozinhos aqui, nós estamos juntos, gente, estamos juntos, e estamos aqui para atender às necessidades que forem se apresentando. Estamos atendendo online, eu, Angélica, Gabriel, e também tem Ozzy, que é uma pessoa que dá assistência técnica nesse mundo internauta que nós estamos. Então, nós somos uma equipe de pessoas que estamos aqui trabalhando em prol desse momento, para auxiliar as pessoas da melhor maneira que nós podemos, e esse é o nosso lema de vida, auxiliar onde podemos, para nós mesmos chegar a um lugar de mais felicidade e estarmos juntos num lugar de felicidade com o máximo de pessoas possíveis que nós podemos auxiliar. Muito grata por sua presença nesse live hoje, todos vocês, Angélica, Namur, Ozzy, nossos participantes, um grande amor para todos vocês. Muita gratidão a todos aí.